Você sabia que seu cérebro literalmente se lava enquanto você dorme? Em 2012, cientistas descobriram que durante o sono, nosso cérebro ativa um sistema de limpeza que remove toxinas acumuladas durante o dia, como se tivéssemos uma equipe de faxina microscópica trabalhando enquanto descansamos. Fascinante, não é? Olá, sou seu companheiro desta jornada noturna. Se você chegou até aqui, imagino que seja alguém curioso sobre os mistérios do corpo humano, ou talvez esteja procurando respostas para melhorar sua qualidade de sono. Seja qual for o motivo, fico feliz em ter você aqui. Antes de mergulharmos juntos neste universo fascinante do sono, se você gosta desse tipo de conteúdo educativo e relaxante, considere se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de material para você e me mostra que estou no caminho certo ao combinar ciência com narrativas contemplativas. Agora, onde você está neste momento? Talvez acomodado em sua cama, com as luzes suaves da noite filtrando pela janela, ou quem sabe em uma poltrona confortável, envolvido pela quietude do anoitecer. Que horas são onde você se encontra? E mais importante ainda, como você se sente agora? Seu corpo sussurra pedidos de descanso. Seus olhos pesam como pétalas molhadas pela chuva. Feche os olhos por um momento, se puder, e sinta o peso natural que se instala em seus membros quando a noite se aproxima. É como se cada célula do seu corpo sussurrasse uma antiga canção de ninar, uma melodia codificada em nosso DNA há milhões de anos. Você já se perguntou por que, inevitavelmente, todas as criaturas da Terra se rendem ao sono? Por que esse estado misterioso, onde perdemos a consciência do mundo ao nosso redor, é tão essencial quanto o ar que respiramos ou a água que bebemos? Imagine se pudéssemos viver sem dormir. Seríamos mais produtivos, mais eficientes, ou talvez descobriríamos que, na verdade, estaríamos perdendo algo fundamental, algo que nos torna verdadeiramente humanos. Nesta noite, convido você a mergulhar comigo nas profundezas do sono, não como uma experiência passiva de inconsciência, mas como uma sinfonia biológica complexa e vital. Vamos descobrir juntos que dormir não é um momento de inatividade, mas sim um estado de intensa atividade regenerativa, onde nosso corpo e mente realizam uma dança silenciosa e essencial para nossa sobrevivência. Há algo profundamente poético no fato de que precisamos nos desconectar conscientemente do mundo para que possamos, paradoxalmente, nos reconectar mais profundamente com nós mesmos. É como se o universo tivesse programado em nós um botão de reset diário, um momento sagrado de renovação que nos permite acordar como versões levemente aprimoradas de quem éramos no dia anterior. Enquanto caminhamos juntos por esta narrativa, imagine que estamos explorando um jardim noturno, onde cada descoberta científica é uma flor que desabrocha sob a luz da lua. Cada processo biológico que descobriremos será como um segredo sussurrado pelo vento, revelando as maravilhas ocultas que acontecem enquanto nossos olhos estão fechados e nossa consciência viaja por territórios desconhecidos. Você já observou como o mundo muda quando o sol se põe? Não é apenas a luz que se transforma, é todo um universo de sinais sutis que começa a sussurrar para nosso corpo que chegou a hora de iniciar a mais importante sinfonia biológica do dia. As sombras se alongam como dedos gentis, a temperatura do ar diminui algumas preciosas graus, e até mesmo os sons ao nosso redor ganham uma qualidade diferente, mais suave, mais acolhedora. Dentro de você, neste exato momento, há uma orquestra invisível se preparando para sua apresentação noturna. O maestro dessa sinfonia é uma pequena região no seu cérebro chamada núcleo supraquiasmático, do tamanho de um grão de arroz, mas com o poder de coordenar trilhões de células em seu corpo. É como se você carregasse dentro de si um relógio cósmico, sincronizado não apenas com a rotação da Terra, mas com os ritmos mais profundos da vida. Já notou como seus olhos começam a ficar pesados naturalmente quando a noite se aproxima? Isso não é coincidência. Células especiais em sua retina, chamadas de células ganglionares fotossensíveis, funcionam como sentinelas cósmicas,
detectando não apenas a presença ou ausência de luz, mas também sua qualidade e intensidade. Quando essas células percebem que a luz azul do dia está diminuindo, elas enviam uma mensagem direta para sua glândula pineal, uma pequena estrutura em forma de pinha no centro do seu cérebro. A glândula pineal, que os antigos filósofos chamavam de terceiro olho, responde a esse sinal começando a produzir melatonina, o hormônio da escuridão. Imagine a melatonina como pequenos mensageiros noturnos, viajando pela corrente sanguínea e sussurrando para cada célula do seu corpo. É hora de desacelerar, é hora de se preparar para a renovação. Mas você sabia que essa dança entre luz e escuridão, entre vigília e sono, é uma das mais antigas coreografias da vida na Terra? Organismos unicelulares, que existiam bilhões de anos antes dos primeiros humanos caminharem sobre este planeta, já possuíam ritmos circadianos. É como se o universo tivesse inscrito em cada forma de vida a necessidade de dançar ao ritmo cósmico dos dias e das noites. Enquanto a melatonina começa a sua jornada pelo seu corpo, outros hormônios também entram nesta sinfonia noturna. O cortisol, que durante o dia funciona como um mensageiro de energia e alerta, começa a diminuir gradualmente, como um maestro baixando sua batuta. A temperatura do seu corpo também inicia um declínio sutil, mas significativo. Uma queda de apenas 1 ou 2 graus que sinaliza para todas as suas células que chegou o momento de mudar de ritmo. Você já se perguntou por quê, mesmo em um quarto completamente escuro, seu corpo ainda sabe que horas são? Isso acontece porque seu relógio biológico não depende apenas da luz externa, mas também de uma complexa rede de sinais internos. Suas células possuem seus próprios relógios moleculares, pequenos mecanismos bioquímicos que marcam o tempo através de ciclos de produção de proteínas específicas. Agora, imagine que você está prestes a cruzar uma ponte invisível entre dois mundos. De um lado há o mundo da vigília, cheio de cores vibrantes, sons nítidos e sensações tangíveis. Do outro lado, há o reino misterioso do sono, onde a realidade se transforma e nossa consciência embarca em uma jornada pelos territórios mais profundos de nosso ser. A transição para o sono não acontece como o apertar de um interruptor, mas sim como o crepúsculo, gradual, sutil e majestoso. Quando você se deita e fecha os olhos, seu cérebro não simplesmente desliga. Na verdade, ele inicia uma das transformações mais fascinantes que conhecemos na biologia. Você já notou como, nos momentos antes de adormecer, seus pensamentos começam a ficar mais fluidos, menos lógicos? É como se sua mente começasse a falar uma linguagem diferente, mais poética, mais simbólica. Isso acontece porque diferentes regiões do seu cérebro começam a reduzir sua atividade de forma coordenada, como instrumentos de uma orquestra diminuindo gradualmente o volume. O primeiro estágio do sono é chamado de NREM-1, um estado de transição, onde você ainda está parcialmente consciente do mundo ao seu redor, mas já começou a se desconectar. É neste momento que muitas pessoas experimentam aquela sensação de cair, que às vezes nos sobressalta. Você já sentiu isso? É como se seu corpo fizesse uma última verificação, um último teste dos sistemas, antes de se entregar completamente ao descanso. Conforme você mergulha mais profundamente no sono, entramos no estágio NREM-2, onde algo verdadeiramente mágico acontece. Seu cérebro começa a produzir ondas cerebrais especiais, chamadas fusos do sono. Pequenas explosões de atividade elétrica que duram apenas alguns segundos, mas que são fundamentais para proteger seu descanso. É como se seu cérebro criasse pequenos escudos energéticos, impedindo que estímulos externos perturbem sua jornada noturna. Você pode imaginar esses fusos como guardiões gentis do seu sono, trabalhando silenciosamente para garantir que você possa continuar sua viagem pelos estágios mais profundos do descanso. Eles são tão importantes que pesquisadores descobriram que pessoas com mais fusos do sono tendem a acordar menos durante a noite, mesmo quando expostas a ruídos. Mas é quando chegamos aos estágios 3 e 4 do sono NREM que a verdadeira magia acontece. Aqui seu cérebro produz ondas delta, ondas lentas e poderosas
que se espalham como marés tranquilas por todo o córtex cerebral. Esses são os momentos mais reparadores do sono, quando seu corpo realiza a maioria de seus processos de regeneração e recuperação. Durante esses estágios profundos, algo extraordinário acontece com seus hormônios. A produção do hormônio do crescimento atinge seu pico, não importa sua idade. Este hormônio que você talvez associe apenas com crianças e adolescentes, na verdade, trabalha toda a sua vida como um reparador celular, estimulando a regeneração de tecidos, o fortalecimento dos ossos e a síntese de proteínas essenciais. É nestes momentos de sono profundo que seu sistema imunológico também entra em ação máxima. Células T, os soldados especializados do seu sistema de defesa, circulam mais ativamente pelo seu corpo, memorizando invasores e se preparando para futuras batalhas contra vírus e bactérias. É como se a noite fosse um campo de treinamento para seus defensores celulares. Você já se perguntou por que, quando está doente, sente tanto sono? Seu corpo está, literalmente, pedindo mais tempo nestes estágios reparadores, onde pode concentrar suas energias na cura e regeneração. Após atravessar os territórios profundos do sono NREM, você embarca na fase mais misteriosa e fascinante de sua jornada noturna, o sono REM, ou movimento rápido dos olhos. É aqui que acontece o teatro mais extraordinário da consciência humana, o mundo dos sonhos. Você pode imaginar o sono REM como um paradoxo vivo. Seu corpo se torna completamente imóvel, como se estivesse sob um feitiço gentil de paralisia, mas seu cérebro desperta para uma atividade quase tão intensa quanto durante a vigília. É como se você se tornasse simultaneamente um prisioneiro e um explorador, fisicamente confinado, mas mentalmente livre para viajar por universos impossíveis. Durante o sono REM, seus olhos se movem rapidamente sob as pálpebras fechadas, como se estivessem seguindo as cenas de um filme invisível projetado na tela interna da sua consciência. Esses movimentos não são aleatórios. Eles correspondem exatamente ao que você está vendo em seus sonhos. Se você sonha que está observando um pássaro voando da esquerda para a direita, seus olhos se movem da esquerda para a direita. É uma das conexões mais diretas que conhecemos entre nossa experiência mental e nossa resposta física. Mas você já se perguntou por que precisamos sonhar? Por que a evolução preservou esse estado aparentemente vulnerável, onde estamos inconscientes do mundo real, mas completamente absortos em realidades imaginárias? A resposta nos leva a uma das descobertas mais belas da neurociência moderna. Enquanto você sonha, seu cérebro está realizando uma das atividades mais sofisticadas da cognição. Está processando, organizando e integrando todas as experiências do dia. É como se sua mente fosse uma biblioteca cósmica e, durante os sonhos, bibliotecários invisíveis trabalhassem organizando livros, conectando informações relacionadas e arquivando memórias importantes em estantes permanentes. Durante o sono REM, conexões neurais que foram formadas durante o dia são fortalecidas ou enfraquecidas. Memórias importantes são transferidas do armazenamento temporário para arquivos de longo prazo, enquanto informações irrelevantes são gentilmente descartadas. É um processo de curadoria mental, onde seu cérebro decide o que vale a pena manter e o que pode ser esquecido. Estudos fascinantes mostraram que pessoas que são privadas especificamente do sono REM têm dificuldades significativas para aprender novas habilidades e consolidar memórias. É como se os sonhos fossem o momento em que nossa experiência se transforma em sabedoria, onde o conhecimento disperso se organiza em padrões coerentes. Mas os sonhos fazem muito mais do que apenas organizar memórias. Eles também funcionam como um laboratório de criatividade, onde seu cérebro experimenta combinações improváveis de ideias, explora cenários hipotéticos e resolve problemas de maneiras que sua mente consciente nunca tentaria. Muitas das maiores descobertas da história humana, desde a estrutura do benzeno descoberta por Kekulé até a invenção da máquina de costura, vieram de insights recebidos em sonhos. Você já acordou com a solução para um problema que estava te incomodando? Isso não é coincidência. Durante o sono REM,
Seu cérebro libera as restrições lógicas que normalmente governam o pensamento consciente, permitindo que ideias aparentemente desconectadas se combinem de formas inovadoras e inesperadas. Enquanto você viaja pelos reinos dos sonhos, algo extraordinário está acontecendo em cada canto do seu corpo. É como se, durante o sono, você se transformasse em uma oficina cósmica de regeneração, onde trilhões de trabalhadores microscópicos trabalham em turnos noturnos para restaurar, reparar e renovar cada sistema do seu organismo. Imagine por um momento que você pudesse reduzir seu tamanho até se tornar pequeno o suficiente para viajar pela corrente sanguínea durante o sono. O que você veria seria uma das danças mais belas da biologia. Células se dividindo em uma coreografia perfeita, tecidos se reparando com a precisão de artesãos mestres e sistemas inteiros se renovando como um jardim que floresce durante a noite. Você sabia que a maioria da regeneração celular do seu corpo acontece durante o sono? Durante a vigília, suas células estão principalmente ocupadas com as demandas imediatas da vida consciente: processar informações, responder a estímulos, manter você alerta e ativo. Mas quando você dorme, é como se suas células finalmente tivessem tempo e energia para se dedicar à manutenção e ao upgrade de seus próprios sistemas. Durante o sono profundo, a produção de proteínas aumenta dramaticamente. Essas proteínas não são apenas blocos de construção. Elas são as ferramentas especializadas que realizam quase todas as funções vitais em seu corpo. É durante a noite que seu corpo produz as enzimas que irão facilitar as reações bioquímicas do dia seguinte, os anticorpos que irão protegê-lo de infecções e as proteínas estruturais que manterão seus músculos fortes e sua pele elástica. Você já notou como sua pele parece mais radiante depois de uma boa noite de sono? Isso não é apenas uma impressão. Durante o sono, o fluxo sanguíneo para sua pele aumenta significativamente, levando mais nutrientes e oxigênio para as células da epiderme. É também durante a noite que ocorre o pico de produção de colágeno, a proteína responsável pela elasticidade e juventude da pele. Mas talvez um dos aspectos mais fascinantes da regeneração noturna seja o que acontece em seus músculos. Durante o dia, o exercício e as atividades normais criam microlesões nas fibras musculares, pequenos danos que são completamente normais e necessários. É durante o sono que essas fibras são reparadas e, no processo, tornam-se ligeiramente mais fortes do que eram antes. Esse processo é orquestrado principalmente pelo hormônio do crescimento, que atinge seus níveis mais altos durante as primeiras horas de sono profundo. É como se seu corpo tivesse um cronograma cuidadosamente planejado. Primeiro, o sono profundo para a reparação física, depois o sono REM para processamento mental e emocional. Você já se perguntou por que atletas profissionais são tão rigorosos com seus horários de sono? Eles sabem que o verdadeiro treinamento não acontece apenas na academia ou no campo. Acontece durante as horas silenciosas da noite, quando seus corpos se regeneram e se adaptam aos desafios do dia anterior. Mas a regeneração durante o sono vai muito além dos músculos. Seu sistema digestivo também usa este tempo para se reparar e renovar. As células que revestem seu estômago e intestinos, que estão constantemente expostas a ácidos e enzimas digestivas, são completamente substituídas a cada poucos dias, e grande parte desse processo acontece durante o sono. Até mesmo seus ossos participam desta sinfonia noturna de regeneração. Durante o sono, células especiais chamadas osteoblastos trabalham para depositar novo tecido ósseo, enquanto outras células, os osteoclastos, removem tecido ósseo antigo e danificado. É um processo de renovação constante que mantém seu esqueleto forte e saudável ao longo da vida. Agora convido você a imaginar uma das descobertas mais revolucionárias da neurociência moderna, uma descoberta tão elegante e surpreendente que mudou completamente nossa compreensão sobre por que o sono é essencial para a saúde do cérebro. É como se os cientistas tivessem descoberto que nosso cérebro possui seu próprio sistema de limpeza noturna, um serviço de faxina microscópico que opera exclusivamente enquanto dormimos.
Você já pensou sobre o fato de que seu cérebro não possui um sistema linfático como o resto do seu corpo? O sistema linfático é responsável por remover toxinas e resíduos celulares dos tecidos, mas por décadas, os cientistas se perguntaram como o cérebro, o órgão mais ativo e metabolicamente exigente do corpo, se livrava de seus próprios resíduos. A resposta veio com a descoberta do sistema linfático, uma rede de limpeza cerebral que funciona como uma versão especializada do sistema linfático, mas que opera principalmente durante o sono. É como se seu cérebro tivesse uma equipe de limpeza noturna que trabalha enquanto você sonha, removendo os detritos moleculares acumulados durante o dia. Durante o sono, algo extraordinário acontece com a estrutura física do seu cérebro. Os espaços entre as células cerebrais, os neurônios e as células gliais aumentam em até 60%. É como se seu cérebro se expandisse ligeiramente, criando canais mais amplos, por onde o líquido cefalorraquidiano pode fluir mais livremente. Imagine o líquido cefalorraquidiano como um rio cristalino que flui através dos vales e montanhas do seu cérebro. Durante a vigília, esse rio flui em um ritmo tranquilo, mas durante o sono ele se transforma em uma torrente de limpeza, carregando consigo todas as toxinas e proteínas mal dobradas que se acumularam durante o dia. Uma das descobertas mais significativas sobre este sistema de limpeza cerebral diz respeito à remoção da proteína beta-amiloide, que está associada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Durante o sono, o sistema linfático remove estas proteínas problemáticas de forma muito mais eficiente do que durante a vigília. É como se dormir fosse uma forma de prevenção contra o declínio cognitivo, uma manutenção noturna que protege seu cérebro do envelhecimento prematuro. Você sabia que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm significativamente mais acúmulo de beta-amiloide em seus cérebros? Esta descoberta sugere que a privação crônica de sono pode acelerar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. É uma revelação que transforma o sono de um luxo opcional em uma necessidade médica absoluta. Mas o sistema linfático não remove apenas proteínas associadas a doenças. Ele também limpa os subprodutos normais do metabolismo cerebral, as cinzas moleculares deixadas pela intensa atividade neural do dia. Durante a vigília, seu cérebro produz energia através de processos que, inevitavelmente, geram resíduos. É durante o sono que esses resíduos são eficientemente removidos, deixando seu cérebro limpo e renovado para o dia seguinte. A eficiência deste sistema de limpeza também depende da posição em que você dorme. Estudos fascinantes mostraram que dormir de lado pode ser mais eficiente para a drenagem linfática do que dormir de costas ou de bruços. É como se mesmo a posição do seu corpo durante o sono tivesse sido otimizada pela evolução para maximizar a limpeza cerebral. Esta descoberta do sistema linfático nos oferece uma nova perspectiva sobre por que acordamos nos sentindo mentalmente renovados após uma boa noite de sono. Não é apenas porque nosso cérebro teve tempo para processar informações e consolidar memórias. É também porque ele teve tempo para literalmente se limpar, removendo as toxinas que poderiam interferir com seu funcionamento ótimo. Enquanto você navega pelos estágios profundos do sono, uma orquestra química complexa e fascinante está regendo uma sinfonia hormonal em seu corpo. É como se cada glândula endócrina fosse um músico especializado, e durante a noite, eles se unem para tocar uma melodia que é essencial para sua saúde e bem-estar. Você já parou para pensar como seu corpo sabe quando fazer certas coisas? Como ele sabe quando crescer, quando se curar, quando se preparar para o dia seguinte? A resposta está na dança intrincada dos hormônios que são liberados em padrões específicos durante diferentes estágios do sono. O hormônio do crescimento, que mencionamos antes, é talvez o mais famoso dos hormônios noturnos, mas você sabia que até 70% de todo o hormônio do crescimento que seu corpo produz é liberado durante o sono? Isso acontece principalmente durante as primeiras ondas de sono profundo, quando seu cérebro produz as ondas delta mais intensas. Imagine o hormônio do crescimento como um maestro de obras molecular,
viajando pela corrente sanguínea com instruções específicas para cada tipo de célula. Para os músculos ele diz: reparem-se e tornem-se mais fortes. Para os ossos ele sussurra: cresçam e se fortaleçam. Para a pele ele ordena: renovem-se e mantenham-se elásticos. E para o fígado ele instrui: processem gorduras e mantenham o metabolismo eficiente. Mas a sinfonia hormonal do sono vai muito além do hormônio do crescimento. Durante a noite, seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem para os níveis mais baixos do dia. É como se seu corpo finalmente permitisse que os sistemas de alerta se acalmassem, criando um ambiente interno propício para a reparação e regeneração. Você já notou como problemas que pareciam enormes durante a noite às vezes parecem mais administráveis na manhã seguinte? Isso não é apenas uma mudança de perspectiva. É também o resultado de níveis hormonais mais equilibrados após uma noite de sono reparador. A insulina, o hormônio responsável por regular seus níveis de açúcar no sangue, também segue um padrão noturno específico. Durante o sono, sua sensibilidade à insulina aumenta, permitindo que seu corpo processe a glicose de forma mais eficiente. É por isso que a privação de sono está tão intimamente ligada ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, sem sono adequado. Essa sensibilidade à insulina diminui significativamente. Para as mulheres, o sono é ainda mais complexo hormonalmente. Durante a noite, ocorrem flutuações específicas de estrogênio e progesterona que são essenciais para a saúde reprodutiva. A progesterona, em particular, tem propriedades sedativas naturais, o que explica por que muitas mulheres experimentam mudanças nos padrões de sono em diferentes fases do ciclo menstrual. Você sabia que o hormônio leptina, que sinaliza saciedade, aumenta durante o sono enquanto a grelina, que estimula a fome, diminui? É por isso que quando você não dorme o suficiente, sente mais fome no dia seguinte. Seu corpo está literalmente confuso sobre seus sinais de fome e saciedade. A prolactina, tradicionalmente associada à produção de leite materno, também aumenta durante o sono em todas as pessoas, independentemente do sexo. Este hormônio tem propriedades imunomoduladoras, ajudando a fortalecer seu sistema imunológico durante as horas de descanso. E então, há a melatonina, o hormônio que iniciou toda esta jornada noturna. Além de induzir o sono, a melatonina também funciona como um poderoso antioxidante, protegendo suas células dos danos causados pelos radicais livres. É como se ela fosse simultaneamente um indutor de sono e um guardião celular, protegendo seu corpo enquanto você descansa. Agora, imagine seu sistema imunológico como um exército dedicado, com soldados especializados patrulhando cada canto do seu corpo. Durante o dia, esses defensores estão ocupados com batalhas imediatas, combatendo vírus que tentam invadir, neutralizando bactérias oportunistas, removendo células danificadas. Mas é durante a noite, enquanto você dorme, que este exército realmente se organiza, treina e se fortalece para os desafios futuros. Você já notou como fica mais suscetível a resfriados quando está privado de sono? Isso não é coincidência, é ciência pura. Durante o sono, seu sistema imunológico passa por uma transformação notável, tornando-se mais eficiente, mais organizado e mais preparado para defender sua saúde. Durante as fases de sono profundo, algo fascinante acontece com seus glóbulos brancos. As células T, os soldados especializados do seu sistema imunológico, circulam mais ativamente pelo seu corpo. É como se elas usassem as horas de sono para fazer rondas mais completas, verificando cada tecido, cada órgão, procurando sinais de problemas que possam ter surgido durante o dia. Mas é mais do que apenas patrulhamento. Durante o sono, suas células T também passam por um processo de aprendizado e memorização. Quando encontram fragmentos de vírus ou bactérias, elas criam memórias imunológicas, registros moleculares que permitirão uma resposta mais rápida e eficiente se esses invasores aparecerem novamente. Você sabia que a eficácia das vacinas está diretamente relacionada à qualidade do seu sono?
Estudos mostraram que pessoas que dormem bem após receber uma vacina desenvolvem uma resposta imunológica significativamente mais forte do que aquelas que são privadas de sono. É como se o sono fosse necessário para que seu sistema imunológico aprenda adequadamente as lições da vacinação. Durante a noite, a produção de citocinas também aumenta. Essas são moléculas de sinalização que coordenam a resposta imunológica, como generais enviando ordens para tropas especializadas. Algumas citocinas promovem o sono, criando um ciclo positivo onde dormir fortalece o sistema imunológico, que, por sua vez, promove um sono mais profundo e reparador. A temperatura corporal ligeiramente reduzida durante o sono também favorece certas funções imunológicas. Muitos processos imunológicos funcionam melhor em temperaturas ligeiramente mais baixas, o que pode explicar por que a febre, o aumento da temperatura corporal, é uma resposta imunológica, mas o resfriamento noturno natural também é benéfico para diferentes aspectos da defesa imunológica. Você já se perguntou por que, quando está doente, sente tanto sono? Seu corpo está literalmente pedindo mais tempo nos estágios reparadores do sono, onde pode concentrar suas energias na cura. Durante a doença, a produção de certas citocinas aumenta, e essas mesmas moléculas que combatem a infecção também promovem o sono. É uma estratégia evolutiva brilhante. Quanto mais você dorme quando está doente, mais recursos seu corpo pode dedicar à recuperação. O sono também afeta a produção de interferon, uma proteína antiviral crucial. Durante o sono profundo, a produção de interferon aumenta, criando uma barreira molecular mais forte contra infecções virais. É por isso que a privação crônica de sono não apenas torna você mais suscetível a pegar doenças, mas também prolonga o tempo de recuperação quando você fica doente. Suas células Natural Killer, NK, que são responsáveis por identificar e destruir células infectadas por vírus e células cancerígenas, também são profundamente afetadas pelo sono. Uma única noite de privação de sono pode reduzir a atividade das células NK em até 70%. É uma estatística que transforma o sono de um luxo em uma necessidade médica urgente. Agora convido você a imaginar sua mente como uma vasta biblioteca cósmica, com corredores infinitos repletos de estantes que se estendem além do horizonte. Durante o dia você é como um coletor incansável, reunindo livros, documentos, experiências e conhecimentos de todos os cantos do mundo. Mas é durante a noite, enquanto você dorme, que os bibliotecários mais habilidosos do universo entram em ação para organizar, catalogar e arquivar todo esse tesouro de informações. Você já se perguntou por que, às vezes, a solução para um problema complexo aparece claramente em sua mente logo ao acordar? Ou por que uma habilidade que você estava praticando parece magicamente melhor após uma boa noite de sono? A resposta está em um dos processos mais elegantes e sofisticados que conhecemos: a consolidação da memória durante o sono. Durante o dia, quando você aprende algo novo, seja uma palavra em outro idioma, um movimento em um esporte ou um conceito científico, essa informação é inicialmente armazenada no hipocampo, uma estrutura cerebral que funciona como uma área de recepção temporária. É como se o hipocampo fosse uma mesa de trabalho onde todas as experiências do dia ficam empilhadas, esperando para serem processadas e organizadas. Mas durante o sono, especialmente durante o sono de ondas lentas, acontece algo extraordinário. O hipocampo começa a reproduzir as experiências do dia, enviando essas memórias para o córtex cerebral em uma versão acelerada. É como se ele estivesse recontando as histórias do dia para o córtex, que então decide quais são importantes o suficiente para serem arquivadas permanentemente. Este processo não é aleatório. Memórias que têm significado emocional, que se conectam com conhecimentos existentes, ou que foram repetidas durante o dia, têm maior probabilidade de serem transferidas para o armazenamento de longo prazo. É por isso que você se lembra claramente do seu primeiro beijo, mas provavelmente esqueceu o que almoçou há 2 semanas. Uma experiência tinha significado emocional, a outra era rotineira.
Você sabia que quando você está aprendendo uma nova habilidade, como tocar piano ou dirigir, parte fundamental do aprendizado acontece literalmente enquanto você dorme? Durante o sono REM, seu cérebro pratica movimentos e sequências motoras, fortalecendo as conexões neurais que serão necessárias para executar essas habilidades quando você estiver acordado. Estudos fascinantes mostraram que estudantes que dormem após estudar têm desempenho significativamente melhor em testes do que aqueles que ficam acordados o mesmo período de tempo. Mais impressionante ainda, pessoas que são acordadas especificamente durante o sono de ondas lentas perdem grande parte da consolidação da memória que deveria ter ocorrido naquela noite. Durante o sono, seu cérebro também realiza um processo chamado transferência sistêmica. Memórias específicas se tornam mais generalizadas e integradas com conhecimentos existentes. É por isso que você pode acordar com insights criativos ou soluções inovadoras. Seu cérebro literalmente conectou pontos que estavam separados durante a vigília. Mas talvez ainda mais fascinante seja o que acontece com as memórias emocionais durante o sono. Durante o sono REM, o cérebro processa experiências emocionais de uma forma única. Mantém o conteúdo factual da memória, mas reduz sua carga emocional. É como se o sono funcionasse como um terapeuta natural, ajudando você a reter as lições importantes de experiências difíceis, mas diminuindo a dor emocional associada a elas. Isso explica por que muitas vezes acordamos com uma perspectiva mais equilibrada sobre problemas que pareciam avassaladores na noite anterior. Nosso cérebro literalmente processou essas experiências durante o sono, organizando-as de uma forma mais saudável e menos emocionalmente carregada. A privação de sono, por outro lado, não apenas impede a formação de novas memórias, mas também afeta nossa capacidade de acessar memórias existentes. É como se a falta de sono criasse uma névoa mental que obscurece tanto nossas experiências passadas quanto nossa capacidade de formar novas recordações. Agora convido você a expandir sua perspectiva e imaginar que está flutuando no espaço, olhando para a Terra como uma pequena esfera azul girando no vazio cósmico. Enquanto observa nosso planeta completar uma rotação completa a cada 24 horas, você testemunha um dos espetáculos mais sincronizados e belos do universo. Bilhões de organismos vivendo em harmonia com os ritmos cósmicos da luz e da escuridão. Você já pensou que o ritmo do seu sono não é apenas uma peculiaridade humana, mas parte de uma sinfonia universal que conecta você a praticamente todas as formas de vida na Terra? Desde as menores bactérias até as maiores baleias, quase todos os organismos vivem de acordo com ritmos circadianos, relógios biológicos internos que se sincronizam com a rotação da Terra. Essa sincronização com os ritmos planetários não é coincidência. É uma das adaptações evolutivas mais antigas e fundamentais da vida. Imagine, há bilhões de anos, quando os primeiros organismos unicelulares flutuavam nos oceanos primordiais, eles já estavam desenvolvendo mecanismos para antecipar as mudanças regulares entre dia e noite. Eles aprenderam que certas atividades celulares funcionavam melhor em momentos específicos, e essa sabedoria foi passada através de incontáveis gerações até chegar a você. Seu relógio biológico não é apenas uma conveniência, é uma vantagem evolutiva crucial. Organismos que podiam antecipar mudanças ambientais regulares tinham enormes vantagens sobre aqueles que simplesmente reagiam a essas mudanças. É como a diferença entre ter um cronograma bem planejado e tentar improvisar a cada momento. Mas você sabia que diferentes órgãos e sistemas em seu corpo têm seus próprios ritmos circadianos únicos? Seu fígado tem um relógio que otimiza o processamento de nutrientes em momentos específicos. Seus rins têm ritmos que regulam a produção de urina para minimizar interrupções durante o sono. Até mesmo suas células individuais têm pequenos relógios moleculares que coordenam quando realizar diferentes funções celulares. É por isso que o trabalho em turnos e o jet lag são tão desafiadores para o corpo humano. Quando forçamos nossos corpos a funcionar fora de sincronia com esses ritmos naturais,
É como tentar fazer uma orquestra tocar com cada músico seguindo um ritmo diferente. O resultado é discordância e estresse em todos os níveis, desde o molecular até o sistêmico. Você já notou como plantas parecem adormecer à noite, fechando suas folhas e flores? Elas também possuem ritmos circadianos, coordenando processos como fotossíntese durante o dia e crescimento durante a noite. Alguns cactos até mesmo abrem seus poros para absorver CO2 exclusivamente durante a noite, quando a umidade é maior e a perda de água é minimizada. Os animais desenvolveram estratégias ainda mais sofisticadas. Morcegos e corujas evoluíram para serem noturnos, aproveitando nichos ecológicos disponíveis na escuridão. Mas mesmo esses animais noturnos têm ritmos circadianos. Eles simplesmente inverteram a fase, dormindo durante o dia e sendo ativos durante a noite. Talvez um dos exemplos mais impressionantes de ritmos circadianos seja encontrado nas aves migratórias. Elas usam seus relógios biológicos não apenas para regular o sono, mas também para navegação. Suas células contêm proteínas especiais que são sensíveis ao campo magnético da Terra, e essas proteínas mudam de acordo com ritmos circadianos, criando uma bússola biológica interna. Até mesmo em ambientes onde não há luz solar, como as profundezas dos oceanos ou cavernas subterrâneas, muitos organismos mantêm ritmos circadianos. Isso sugere que esses relógios biológicos são tão fundamentais para a vida que persistem mesmo quando os sinais ambientais que originalmente os sincronizaram não estão mais presentes. A descoberta de que os ritmos circadianos são universais na vida terrestre nos oferece uma perspectiva humilde e, ao mesmo tempo, grandiosa sobre nossa própria necessidade de sono. Quando você se deita à noite e permite que o sono o leve, você não está apenas descansando, está participando de um ritual cósmico que conecta você a bilhões de anos de evolução e a incontáveis formas de vida que compartilham este planeta conosco. Agora, deixe-me contar uma história mais sombria, mas igualmente importante. Imagine um mundo onde as pessoas decidissem que não precisam mais dormir. Um mundo onde o sono fosse visto como uma perda de tempo, uma inconveniência evolutiva que a tecnologia moderna poderia superar. Que tipo de sociedade seria essa? Paradoxalmente, seria uma sociedade menos produtiva, menos criativa, menos saudável e menos humana. Você já passou uma noite inteira sem dormir? Se sim, você experimentou em primeira mão como a privação de sono afeta não apenas como você se sente, mas como você pensa, reage e funciona no mundo. Mas o que talvez você não perceba é que mesmo pequenas reduções no sono, dormir 6 horas em vez de 8, por exemplo, tem consequências profundas e cumulativas que se espalham por todos os sistemas do seu corpo. Quando você não dorme o suficiente, é como se cada sistema orgânico fosse forçado a operar com combustível insuficiente e manutenção inadequada. Imagine tentar dirigir um carro sofisticado com óleo velho, combustível de baixa qualidade e sem nunca fazer revisões. Por um tempo o carro ainda funcionaria, mas gradualmente todos os sistemas começariam a se degradar. Seu sistema imunológico é um dos primeiros a sofrer. Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm 4 vezes mais probabilidade de pegar um resfriado quando expostas ao vírus, comparadas àquelas que dormem 8 horas ou mais. É como se a privação de sono desarmasse seus defensores celulares, deixando você vulnerável a invasores que normalmente seriam facilmente repelidos. Mas as consequências vão muito além de resfriados ocasionais. A privação crônica de sono está ligada a praticamente todas as principais causas de morte no mundo desenvolvido: doenças cardíacas, diabetes, câncer, demência. É como se o sono fosse o fio dourado que tece toda a tapeçaria da saúde humana, e quando esse fio é enfraquecido, toda a estrutura começa a se desfazer. Você sabia que após apenas uma noite de sono reduzido, sua sensibilidade à insulina diminui tão drasticamente que você ficaria pré-diabético se esse fosse seu estado normal? Uma única noite de 4 horas de sono pode reduzir sua capacidade de formar novas memórias em 40%.
É impressionante como rapidamente nosso corpo responde à falta do sono reparador. A privação de sono também afeta profundamente seu humor e sua estabilidade emocional. Quando você não dorme o suficiente, a amígdala, o centro de processamento emocional do cérebro, torna-se 60% mais reativa a experiências negativas. Ao mesmo tempo, a conexão entre a amígdala e o córtex pré-frontal, a região responsável pelo controle emocional, fica comprometida. É como se a privação de sono desconectasse os freios emocionais do seu cérebro. Isso explica por que tudo parece mais difícil, mais irritante, mais desesperançoso quando você está privado de sono. Não é fraqueza de caráter. É uma alteração neurobiológica real que afeta sua capacidade de regular emoções e manter perspectiva. A criatividade também sofre dramaticamente com a falta de sono. Durante o sono REM, como vimos, o cérebro faz conexões inovadoras entre ideias aparentemente não relacionadas. Sem sono REM suficiente, você perde essa capacidade de pensamento associativo e criativo. É por isso que problemas que parecem insolúveis à noite muitas vezes têm soluções óbvias pela manhã. Seu cérebro precisava do tempo de processamento criativo que apenas o sono pode fornecer. A privação de sono também acelera o envelhecimento de formas visíveis e invisíveis. Sem o hormônio do crescimento liberado durante o sono profundo, a renovação celular diminui. Sem a limpeza linfática adequada, toxinas se acumulam no cérebro. Sem a consolidação adequada da memória, sua capacidade cognitiva gradualmente se deteriora. Talvez mais perturbador seja o fato de que pessoas privadas de sono frequentemente não percebem o quanto sua performance está comprometida. É como se a falta de sono também afetasse nossa capacidade de avaliar objetivamente nosso próprio funcionamento. Estudos mostram que pessoas que dormem 4 horas por noite, por apenas uma semana, têm performance cognitiva equivalente à de alguém legalmente bêbado, mas elas mesmas relatam se sentir apenas ligeiramente cansadas. Agora que exploramos as consequências da privação, deixe-me pintar para você a imagem de uma noite perfeita de sono. Não como um ideal inatingível, mas como um template natural que seu corpo anseia por seguir. Imagine o sono não como uma interrupção inconveniente da vida, mas como uma obra-prima arquitetônica de restauração, onde cada elemento foi refinado por milhões de anos de evolução para criar a experiência mais reparadora possível. Uma noite ideal de sono é como uma sinfonia em 5 movimentos, cada um com seu próprio ritmo, propósito e beleza. Você entra gentilmente no primeiro movimento, o sono leve NREM 1, como um músico afinando seu instrumento antes da performance. Aqui seu corpo começa a se desconectar do mundo externo, mas ainda mantém uma consciência periférica, como uma sentinela suavemente relaxando sua guarda. O segundo movimento, NREM 2, é onde a verdadeira magia começa. Aqui, seu cérebro produz aqueles fusos do sono que mencionamos, pequenas explosões de atividade elétrica que funcionam como porteiros celestiais, impedindo que distúrbios externos interrompam sua jornada para as profundezas do descanso. É neste estágio que você realmente se desconecta do mundo consciente. Mas é no terceiro movimento, o sono profundo NREM 3, que acontece a sinfonia mais grandiosa de restauração. Aqui, as ondas delta lavam seu cérebro como marés cósmicas, carregando embora as toxinas do dia e permitindo que o sistema linfático trabalhe em sua eficiência máxima. É durante esses momentos preciosos que seu corpo libera a maior parte do hormônio do crescimento, que suas células imunológicas patrulham mais ativamente, que seus músculos se reparam e se fortalecem. O quarto movimento é o retorno gradual através dos estágios mais leves, preparando o palco para o quinto e talvez mais misterioso movimento, o sono REM. Aqui, enquanto seu corpo permanece em paralisia pacífica, sua mente embarca na aventura mais extraordinária da consciência humana, o mundo dos sonhos, onde memórias são consolidadas, problemas são resolvidos e criatividade floresce em jardins impossíveis de imaginação. Mas você sabia que esta arquitetura do sono
não acontece apenas uma vez por noite. Durante uma noite completa de 7, 9 horas, você atravessa tipicamente 4, 5 ciclos completos, cada um durando aproximadamente 90 minutos. É como se você fosse um viajante cósmico, fazendo múltiplas jornadas pelos mesmos territórios místicos, mas descobrindo algo novo a cada viagem. Nos primeiros ciclos da noite, você passa mais tempo nos estágios de sono profundo. Seu corpo prioriza a restauração física quando os níveis de energia estão mais baixos. Conforme a noite progride, os períodos de sono REM se tornam mais longos e intensos, culminando nos sonhos mais vívidos e memoráveis das primeiras horas da manhã. Essa progressão não é acidental. É uma coreografia evolutiva refinada que equilibra perfeitamente as necessidades físicas e mentais do seu organismo. Primeiro, seu corpo se repara e se restaura. Depois, sua mente processa, organiza e integra as experiências do dia. É uma sequência otimizada que maximiza tanto a recuperação física quanto o crescimento mental. A temperatura do seu corpo também segue uma curva perfeita durante esta jornada noturna. Ela atinge seu ponto mais baixo cerca de 2 horas antes do seu horário natural de despertar, criando condições ideais para o sono mais profundo. Conforme se aproxima a manhã, sua temperatura corporal gradualmente se eleva, preparando seu corpo para a atividade do dia seguinte. Simultaneamente, seus níveis de cortisol seguem o padrão oposto, atingindo seus níveis mais baixos durante a primeira metade da noite e gradualmente aumentando nas primeiras horas da manhã, culminando em um pico natural cerca de 30 minutos após você acordar. É como se seu corpo tivesse um sistema de alarme biológico perfeitamente calibrado. Até mesmo a pressão arterial e a frequência cardíaca seguem essa sinfonia noturna, diminuindo durante o sono profundo e aumentando gradualmente conforme você se aproxima do despertar. É como se cada sistema do seu corpo estivesse dançando uma coreografia universal de restauração e preparação. Quando você desperta naturalmente no final de um ciclo de sono, especialmente após uma noite completa de 7, 9 horas, você experimenta algo que os pesquisadores chamam de inércia do sono mínima. Você se sente alerta, renovado e pronto para enfrentar o dia. É completamente diferente de ser acordado no meio de um ciclo profundo quando você se sente grogue e desorientado. Agora, enquanto nos aproximamos dos momentos finais desta jornada contemplativa, convido você a considerar uma perspectiva mais profunda e transcendente sobre o sono. Além de todas as funções biológicas que exploramos, além de toda a ciência fascinante que descobrimos, há algo profundamente místico e filosófico sobre essa rendição diária à inconsciência que merece nossa contemplação. Pense por um momento. De todas as experiências humanas, o sono pode ser a mais paradoxal e humilhante. Aqui estamos nós, seres conscientes orgulhosos de nossa racionalidade e controle, e ainda assim, todos os dias, somos compelidos por forças biológicas irresistíveis a abandonar nossa consciência voluntariamente. É como se o universo tivesse inscrito em nossa própria biologia uma lição diária sobre os limites do controle humano e a necessidade de rendição. Você já parou para refletir sobre o que significa realmente adormecer? Não é algo que fazemos ativamente, é algo a que nos rendemos. Não podemos forçar o sono, apenas criar as condições para que ele nos visite. É uma das poucas experiências humanas onde o controle consciente deve ser completamente abandonado para que o objetivo seja alcançado. Há uma sabedoria profunda nessa paradoxo. Durante o sono, experimentamos algo que se aproxima da morte temporária da consciência individual. Nosso senso de self, nossa narrativa pessoal, nossa preocupação com o passado e futuro, tudo isso se dissolve na escuridão reparadora. E ainda assim, diferentemente da morte, retornamos transformados, renovados, de alguma forma mais nós mesmos do que éramos antes. Os sonhos, nessa perspectiva, podem ser vistos como uma forma de prática para a transcendência. Durante os sonhos, as leis normais da realidade são suspensas. Podemos voar, viajar através do tempo, conversar com pessoas mortas,
experimentar impossibilidades. É como se toda noite fôssemos convidados a lembrar que a realidade é muito mais fluida e maleável do que nossa mente consciente normalmente permite que percebamos. Muitas tradições espirituais antigas reconheceram o sono como um estado sagrado. Os antigos egípcios acreditavam que durante o sono a alma viajava pelo reino dos deuses. Os hindus veem o sono como um dos 4 estados de consciência, tão importante quanto a vigília para o desenvolvimento espiritual. Os aborígenes australiais falam do tempo do sonho como uma dimensão fundamental da realidade, onde o tempo linear não existe. Talvez essas tradições tenham intuído algo que a ciência moderna está apenas começando a compreender, que o sono não é apenas uma necessidade biológica, mas também uma porta para estados de consciência que expandem nossa compreensão do que significa ser humano. Durante o sono, também experimentamos uma forma única de igualdade universal. Não importa quão rico ou pobre, poderoso ou humilde, genial ou comum você seja, todos precisamos dormir. Todos sonhamos. Todos experimentamos essa vulnerabilidade noturna onde nossa consciência se dissolve em mistério. O sono é, talvez, uma das poucas experiências verdadeiramente democráticas que restam na experiência humana. Há algo profundamente reconfortante na ideia de que, enquanto você dorme, bilhões de outras pessoas ao redor do mundo estão passando pela mesma jornada de renovação. Em cada momento, aproximadamente 1/3 da humanidade está dormindo, criando uma onda silenciosa de descanso que circunda o planeta. Você nunca dorme sozinho. É sempre parte de uma comunidade global de sonhadores. O sono também nos conecta com nossos ancestrais, de maneiras que poucas outras experiências podem. O sono de um humano moderno é fundamentalmente o mesmo que o de nossos ancestrais caçadores-coletores, o mesmo que o de reis e camponeses medievais, o mesmo que o de artistas renascentistas. Através do sono, compartilhamos uma continuidade de experiência que transcende época, cultura e circunstância. Quando você se entrega ao sono, você se junta a uma linhagem ininterrupta de seres humanos que, por centenas de milhares de anos, confiaram neste mesmo processo misterioso de renovação noturna. É uma forma de comunhão temporal que nos conecta não apenas uns aos outros, mas à própria essência do que significa ser humano. Talvez o sono seja o último santuário da experiência humana genuína em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela pressa. É um espaço que não pode ser otimizado além de certos limites, não pode ser terceirizado ou automatizado, não pode ser comprado ou vendido. É puramente nosso, intimamente nosso, universalmente nosso. E assim, querido companheiro desta jornada noturna, chegamos ao final de nossa exploração, mas talvez paradoxalmente ao início de uma nova compreensão. Enquanto a luz da manhã metafórica começa a filtrar através da escuridão contemplativa que compartilhamos, espero que você veja o sono com olhos completamente transformados. Não é mais aquele período passivo de inconsciência que talvez você considerasse uma necessidade inconveniente. Em vez disso, é um universo ativo de regeneração, criatividade, limpeza, consolidação e transcendência. É um estado tão complexo e vital quanto a própria vigília, e talvez em muitos aspectos ainda mais extraordinário. Pense em como é surpreendente que seu corpo saiba exatamente como realizar essa sinfonia noturna sem qualquer esforço consciente de sua parte. Você não precisa lembrar suas células de se regenerarem, não precisa instruir seu cérebro para consolidar memórias, não precisa dirigir o sistema linfático para limpar toxinas. Tudo isso acontece com uma precisão e elegância que supera qualquer tecnologia que já criamos. Quando você se deitar esta noite, ou na próxima vez que o sono o chamar, lembre-se de que está prestes a embarcar em uma das jornadas mais extraordinárias disponíveis à experiência humana. Você está prestes a se conectar com bilhões de anos de evolução, com bilhões de pessoas ao redor do mundo, com os ritmos mais fundamentais do cosmos. Sua respiração vai se aprofundar, seu coração vai desacelerar, sua temperatura corporal vai diminuir ligeiramente, e a melatonina
vai começar sua dança química através de sua corrente sanguínea. Seu cérebro vai produzir ondas cada vez mais lentas, seus músculos vão relaxar completamente e você vai se render àquele estado misterioso onde a consciência se dissolve em renovação. Durante as próximas 7-9 horas, você vai atravessar múltiplos ciclos de restauração física e mental. Seus músculos vão se reparar e fortalecer, seu sistema imunológico vai se reorganizar e treinar, suas memórias vão ser processadas e arquivadas, sua criatividade vai florescer em jardins impossíveis de sonhos. Seu cérebro vai ser literalmente lavado, removendo as toxinas acumuladas durante o dia. Hormônios vitais vão ser liberados em sequências cuidadosamente orquestradas. Trilhões de células vão trabalhar em turnos noturnos para renovar e reparar cada sistema do seu corpo. E quando você despertar, emergindo gentilmente dos territórios profundos do sono para a luz clara da consciência renovada, você será, de maneiras mensuráveis e imensuráveis, uma versão melhorada de quem era quando fechou os olhos. Mais saudável, mais equilibrado, mais criativo, mais resiliente. Esta transformação noturna não é metáfora, é biologia real, neurociência demonstrável, uma renovação celular que pode ser medida e quantificada, e ainda assim, permanece milagrosa em sua complexidade e elegância. Mas talvez a descoberta mais importante desta nossa jornada seja a compreensão de que o sono não é tempo perdido, mas tempo investido. Não é inatividade, mas a atividade mais essencial. Não é uma interrupção da vida, mas uma parte integral do que torna a vida rica, saudável e significativa. Em uma época onde somos constantemente pressionados a ser mais produtivos, mais eficientes, mais sempre ligados, o sono nos oferece uma forma radical de resistência. Ele insiste que há valor na rendição, sabedoria na vulnerabilidade, poder na quietude. O sono nos lembra que somos seres biológicos vivendo em um planeta que gira, sujeitos a ritmos cósmicos que são maiores do que nossas ambições individuais. Ele nos conecta com nossa natureza animal e, simultaneamente, com nosso potencial transcendente. Quando você honra sua necessidade de sono, você não está sendo preguiçoso ou improdutivo. Você está participando de um dos processos mais sofisticados e essenciais da vida. Você está investindo na sua saúde física, mental e emocional. Você está criando as condições para criatividade, aprendizado e crescimento. Você está, literalmente, permitindo que seu corpo e mente se renovem a partir do nível celular mais básico até as funções cognitivas mais complexas. Você está dando a si mesmo o presente da regeneração diária, da limpeza noturna, da consolidação da experiência em sabedoria. Então, da próxima vez que alguém sugerir que o sono é uma perda de tempo, você pode sorrir com a sabedoria secreta de quem conhece a verdade, que as horas em que estamos inconscientes podem ser as mais produtivas e transformadoras de todas. O sono é medicina, é criatividade, é aprendizado, é transcendência. É uma das tecnologias mais avançadas da natureza, refinada ao longo de bilhões de anos para criar a experiência mais reparadora possível. E quando você fechar os olhos esta noite, saberá que está prestes a embarcar não em um período de inatividade, mas em uma jornada ativa de renovação que é tão vital quanto respirar, tão necessária quanto comer, tão preciosa quanto qualquer experiência consciente que você possa ter. Durma bem, querido viajante noturno. Que seus sonhos sejam portais para a criatividade, que seu sono profundo seja um santuário de regeneração, e que você desperte renovado, restaurado e maravilhado com o milagre diário da renovação noturna. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através dos territórios misteriosos e maravilhosos do sono. Que esta exploração transforme para sempre a forma como você vê e vive suas próprias noites de descanso. E agora, uma pergunta final para sua contemplação. Se o verdadeiro equilíbrio da vida reside nas horas em que estamos completamente inconscientes, rendidos ao mistério da renovação noturna, o que isso nos diz sobre a natureza da própria existência e sobre onde encontramos nossa verdadeira força e sabedoria?